Eu acho que é bacana, assim, que a gente está fazendo uma interação ao vivo também, então a gente está online enquanto grava, para vocês verem que realmente não tem edição. E a gente recebeu uma pergunta aqui que fala do Barrichello, então acho que já vale a pena a gente comentar, que é do Luiz Gustavo Leme. E ele disse que enquanto acontecia a corrida, surgiu uma pergunta para ele mandar para a gente, como a gente vê o futuro, curto e médio prazo, do Barrichello na Fórmula 1. Bom, para mim, eu acho que ele está bem motivado, ele tem melhorado bastante com o carro da Williams, fazendo boas corridas. Então, eu acho que pelo menos no médio prazo, ele vai fazer boas provas e vai renovar para o próximo ano, vai continuar correndo. Agora, num futuro assim muito distante, acho um pouco difícil, porque até pela idade, ele já está há vários anos na Fórmula 1, então acho um pouquinho complicado. O que você acha, Rosa? Olha, o Barrichello, há um tempo atrás, eu até questionei se valia a pena ele continuar na Fórmula 1 por conta dos resultados dele, né? Vinha mal no campeonato, caindo, e um piloto que sempre correu na frente, não sei se valia tanto a pena agora ele brigar pela 12ª, 13ª, 14ª posição. Agora ele, de 2 provas para cá, fez grandes corridas, chegou nos pontos e parece que a Williams teve uma evolução. Não sei se vocês concordam. Parece que ficou claro que o carro deu uma melhorada a partir da prova de Valência. Então, pro Barrichello, ele continua ano que vem. Parece claro isso. Não sei depois, no final do ano que vem, o que vai acontecer. Mas eu acredito que o ano que vem ele vai continuar, independente de qual carro a Williams terá. Se vai ser esse apresentado nessas 2 provas ou se vai ser o do começo do ano, que tinha um péssimo rendimento. E, Raposo, você tem alguma coisa a acrescentar? Então vamos passar para o próximo tópico, Babi. Vamos passar para a próxima pergunta também, já que é sobre desempenho, pilotos, especialmente os brasileiros, que a gente anotou aqui para discutir sobre o péssimo desempenho da Ferrari, que, pelo amor de Deus, que vergonha que foi essa corrida. Acredito que não só quem torce para o Massa, como quem torce para o Alonso está extremamente decepcionado. E a gente tem aqui o Ícaro Gonçalves, que é o @ISG1984, ele falou mais especificamente do Massa. Mais uma corrida péssima, você acha que ele voltará a vencer corridas? Bom, eu sou a pior pessoa para falar isso, porque como fã, né, minha opinião é um pouco parcial. Eu espero realmente que ele volte a vencer, mas além disso que a Ferrari volte com um carro melhor, porque tá assim bem complicado esse ano. Eu acho que eles primeiro têm que pensar no carro, depois a gente escolhe qual piloto que vai ganhar, né? Não, com certeza. É outro fã analisando, mas se o Massa venceu a corrida na época de Schumacher, que a gente sabia que tinha Jean Todt e tinha Ross Brawn, que era gente que realmente puxava para o lado do Schumacher, e naquela época ele venceu, hoje numa Ferrari que parece muito mais que não favorece ninguém, né? Que está tratando os 2 pilotos com igualdade. Eu acho que quando o carro sim, tiver condições de brigar por uma vitória, porque também o Alonso não está vencendo. O Alonso venceu a primeira prova, mas a primeira prova a gente sabe que não dá para tirar muito parâmetro, e agora não teve mais vitória. Então acho que quando o carro estiver vencendo mesmo, for um carro vitorioso, a gente vai sim ver mais vitórias do Felipe Massa. E acho que a gente pode comentar também um pouquinho do Vettel. Não sei se quer falar do Felipe Massa, vai ser o contrário, né? Opinião, com certeza. Mas falar dessa recuperação que o Vettel teve na prova, depois, inclusive, do safety car, que ele voltou assim, agora eu preciso fazer alguma coisa, ultrapassou praticamente todo mundo, até o grande Schumacher, né? Não teve muito jeito. Acho que foi uma bela prova, infelizmente ele cometeu erro no início, mas nesse finzinho ele mostrou o bom piloto que ele é. Sem sombra de dúvida, e assim, eu acho que isso foi decorrente de tudo que aconteceu no final de semana entre ele e o Weber, porque o Weber perdeu lá numa disputa interna. Ao que parece, a Red Bull agora adota o Vettel como piloto número 1, porque os 2 carros tinham novas asas e o Vettel quebrou a dele e a Red Bull substituiu a do Vettel com a do Weber. E o Weber ficou irritadíssimo, fez a prova brilhante que fez, só que o Vettel parece que, pressionado um pouco por essa questão interna, ele também foi para cima, começou a fazer ultrapassagem, se arriscando mesmo. E eu creio que até o final do campeonato vai ser assim. O Vettel, que é menos experiente que o Weber, mas parece ser mais piloto, buscando de todo jeito, brigando de todas as maneiras para conquistar pontos e vitórias, e o Weber lá,
com aquele discurso interessante que foi no final da prova, né? Que agora é o segundo piloto que está mandando na Fórmula 1, entre aspas, né? Vamos dizer assim. E aí, Raposo, alguma coisa para falar dos dois? É isso que você falou mesmo, o Vettel ainda está pagando muito pela inexperiência dele. Está parecendo muito, apesar de não ser o primeiro ano do Vettel, e apesar também não ser o primeiro ano que ele briga pelo título, ele brigou ano passado, mas ele está parecendo muito o Lewis Hamilton no primeiro ano, que o Hamilton pareceu muito afoito, muito desesperado, tipo, perdeu uma posição e ele quer decidir na próxima curva. Ele não pode, de repente, vou esperar a próxima volta, eu vou estudar um pouco o Weber, ainda tem parada de pit, minha equipe comigo pode trabalhar um pouco melhor, eu posso correr. Ele quer decidir na próxima curva e não é a primeira vez e ele está perdendo muitos pontos por isso. E eu acho que enquanto ele não sanar esse problema dele, ele não vai brigar pelo título. E o Weber, a gente sabe que está mostrando muito talento, ele não é o gênio ainda, eu acho. Igual o ano passado a gente ficou cobrando muito do Button, que ele tinha que provar muito ainda. Hoje eu já estou considerando o Button lá, porque eu acho que já provou, já não é questão de sorte. E eu acho que o Weber ainda tem que provar um pouco, o que facilita um pouco as coisas pro lado do Hamilton, eu acho. Que quando tem carro para brigar pela vitória, ele vai e vence, briga e vence. E quando não tem, ele faz uma bela prova, termina na segunda posição e marca pontos importantes. E o Hamilton, mais do que ninguém, sabe que cada ponto lá no final vai ser importante. Com certeza. E como a gente já comentou do Barrichello, eu acho que eu tenho 2 destaques aqui da prova, que é o Button e também o Kobayashi. Inclusive, teve um outro comentário aqui que o Pablo Grillo mandou pelo Twitter. Ele diz que eu só sei que eu dou nota pro Japa Kobayashi, esse cara vai ser campeão um dia, veremos, hein? Bom, se ele vai ser campeão, eu não sei, mas que ele já foi muito bem nessas 2 últimas provas é um fato. E junto dele a gente tem que mencionar o Button, que justamente no início a gente comentou que ele ficou muito mal na classificação, ele não foi pro Q3 e ele saiu em 14º e chegou em 4º, ou seja, 10 posições numa pista assim. Ele não sei se ele fez grandes ultrapassagens, mas ele soube se manter na pista o tempo todo. Para quem não lembra, no GP do ano passado tinha uma expectativa muito grande, porque era, o inglês poderia vencer a prova, e a gente até falou na edição passada que ele amarelou, que não deu certo. E esse ano os ingleses, além de tudo, ficaram muito felizes, e esses 2 pilotos para mim são os destaques. Vocês têm algum outro que vocês querem comentar? Não, acho que os destaques são eles mesmos. O Button, eu acho que ele andou rápido quando precisou, menos pela audácia. E o Kobayashi tem que destacar que, de novo, é a segunda prova, assim como o Barrichello. Então é uma melhora de um piloto que vinha bastante criticado, que ainda é muito novo, talvez vai pagar pela inexperiência, assim como o Vettel paga. A diferença é que o Vettel já tem um pouco mais de quilometragem, então já deveria ter um pouco mais de cuidado, mas mesmo assim eu acredito e tenho fé no Kobayashi, que um dia ele pode, quem sabe aí, aparecer nas primeiras colocações do campeonato. Não digo ainda brigar o campeonato, eu acho que um piloto como ele ainda não é um piloto para conquistar títulos. Uau, o que você tem a dizer sobre isso? Acho que a gente pode passar pro bolão já, para os nossos palpites, que o Rosa encerrou o assunto. Ninguém quer comentar do Yamamoto? Falar que ele é um ótimo piloto? Yamamoto, pega os seus patrocinadores e volta lá, tá? Não dá, muito ruim. Terrível Yamamoto, é só pra gente comentar aqui um pouquinho da injustiça com o Bruno Senna. Tudo bem que quem paga mais é quem corre, mas enfim, pelo amor de Deus, né? Enfim, uma coisa que não dá nem pra gente comentar muito. Então vamos aqui, né? Mesmo gravando videocast, a gente não pode deixar os nossos palpites de fora, porque eu adoro essa parte. Inclusive porque semana passada a gente teve a participação do Instantes, ele fez umas postas aí meio doidas. Foi o primeiro a falar e não conseguiu acertar nada. Ele, relembrando, só para relembrar, ele colocou o Button vencendo, seguido do Vettel e do Weber, ou seja, na classificação a gente já tirou um sarrinho da cara dele, porque sabia que não ia rolar. E acho que eu vou passar para cada um aqui comentar as escolhas que fez, como é que está agora. O Rosa foi o primeiro do café a fazer as apostas e mesmo assim não deu muito futuro. Engraçado, né? Vettel pagando pela inexperiência, tudo. Bom, postei nele, deu no que deu.
Até o treino tinha chance. Hamilton e Button eu devia ter analisado